Olá, gente, vim aqui falar de princípio multiplicativo, trazendo um pouquinho da origem da multiplicação e falando de contagem de possibilidades, que é onde a gente aplica esse conceito tão maravilhoso. Então, vamos lá. Para começar, você precisa entender uma organização em colunas ou fileiras similares. Então, quando eu penso numa contagem de coisas, eu posso começar com um objeto, uma coisa, como uma maçã. E de uma maneira muito simples de contar, eu posso contar usando os meus dedos. Então, se eu tenho uma maçã, eu relaciono isso com um dedo, duas maçãs com dois dedos, três maçãs com três dedos, quatro maçãs com quatro dedos, cinco maçãs com cinco dedos, e olha só, eu consegui contar de uma maneira bem simples uma certa quantidade, e eu encontro um problema quando eu tenho muitas coisas para contar. Então, tenho muitas maçãs aqui, eu não consigo mais contar com os dedos, eu me perderia se eu tentasse contar. E uma maneira simples de resolver esse problema é utilizando uma organização em fileiras, né? Perceba que aqui eu tenho então 6 colunas e em cada coluna tem exatamente 3 maçãs, certo? Se em cada coluna tem exatamente 3 maçãs, eu consigo saber quantas maçãs eu tenho, certo? Então, basicamente, se eu multiplicar o 6 vezes o 3, eu terei 18 maçãs aqui, certo? E isso vale tanto para colunas quanto fileiras. Se eu tiver pensar que eu tenho 3 fileiras, em cada fileira eu tenho 6 maçãs, 3 vezes 6 também dá 18, certo? Então, você pode pensar tanto em coluna quanto em fileira, o que for mais fácil para você ou o que for mais conveniente em cada organização que você for fazer. Mas aqui está simples, eu estou falando de quantidade de coisas, né, que eu estou contando. Essa é apenas um pouquinho da origem de onde a gente vai estar multiplicando coisas, certo? E um dos grandes problemas que a gente pode encontrar é se eu tenho ainda mais coisas para contar. E eu já fiz essa organização aqui em fileiras, né? E aí eu tenho ainda mais maçãs para contar. O que eu posso fazer? Eu posso organizar essas nossas maçãs como se fosse uma camada, ou um lote, uma caixa, um bloco fechado. Então eu sei que nesse bloco eu tenho 18 maçãs. E aí eu começo a fazer blocos similares a este e organizá-los também em fileiras. Então perceba que aqui eu criei lá duas fileiras com essas camadas de maçãs, e em cada fileira eu consigo encontrar aí 3 lotes, né? 3 caixas, 3 blocos de maçãs. Só que eu sei que em cada bloco eu tenho 18 maçãs, então eu posso fazer a seguinte conta: 18 maçãs vezes duas fileiras, vezes 3 lotes por fileira. Então 18 vezes 2 vezes 3 dá 108 maçãs. Eu não preciso contar de uma em uma, como eu estava fazendo ali atrás, porque eu já sei fazer a multiplicação para ter essa quantidade. Então é daqui que vem as multiplicações, essas organizações que a gente costuma fazer. Podemos trabalhar com linhas, colunas. Se estivermos num plano tridimensional, podemos fazer várias camadas, né? E a gente ainda pode fazer outras organizações como lotes, blocos, como você achar melhor na sua organização. Mas é importante que você tenha algum tipo de similaridade entre as coisas. Aqui, como são maçãs, é bem simples de fazer isso. Os lotes, por exemplo, todos eles têm que ter exatamente a mesma quantidade de maçãs para isso aqui dar certo, senão não daria. Vejamos isso aplicado em combinações. Para entender esse negócio de combinação, eu vou trazer um exemplo da vida real. Imagine que você vai a uma lanchonete onde te dão 4 opções de sanduíche. E você deve escolher uma dessas opções. E além disso, eles te dão 5 opções de bebida, da qual você também tem que escolher uma das opções. E aí a pergunta é: de quantas maneiras você pode combinar o seu lanche com a bebida? Bom, as combinações são muito variadas, mas a primeira coisa que você tem que entender é que combinar um sanduíche como um hambúrguer com um refrigerante é diferente de combinar o hambúrguer com o suco, por exemplo. A gente considera como combinações diferentes, porque eu mudei a bebida, então é outra combinação. Então, vejamos um pouquinho disso organizado em uma fileira, né? Então eu fiz aqui a nossa primeira coluna. Se vocês perceberem a similaridade entre os elementos, as combinações dessa primeira coluna, é que todos eles têm o refrigerante como bebida, mudando apenas o sanduíche. Então aqui temos o hambúrguer, aqui tem o wrap, aqui tem
o cachorro quente é que tem um misto quente, mas basicamente cada uma dessas representa uma combinação diferente. Então temos 4 combinações na primeira coluna. A segunda coluna é a coluna dos sucos, então todas as combinações com sucos. Na terceira todas com limonada, na quarta todas com o cappuccino e na quinta todas com o chá gelado. Mas basicamente temos aí essas combinações separadas desta maneira. O que você deve perceber aqui é que eu tenho 4 elementos por coluna. Porque esses 4 elementos são a quantidade de sanduíches que eu tenho para escolher. E aí eu tenho 5 colunas, porque são as 5 bebidas possíveis que eu posso escolher. Então, se eu pegar 4 elementos por coluna vezes 5 colunas, me dá 20 combinações. E eu poderia ter pensado também que eu tenho 4 sanduíches para a nossa primeira escolha, 4 opções da primeira escolha, e 5 opções para a segunda escolha, que é a bebida. E ao multiplicar 4 vezes 5, eu tenho 20 combinações. Podemos aplicar esse conceito para outro cara que também tem a mesma relação. Então imagine nessa mesma situação, onde eu tenho um sanduíche e uma bebida, só que aí eu trago um terceiro elemento, o elemento sobremesa. E você tem aí 3 opções, um bolinho, sorvete e a maçã como sobremesa. E você tem que escolher entre essas 3. Bom, eu sei que eu já tinha 20 combinações de sanduíche com bebida. Agora, imagine que nessas 20 combinações eu coloque um bolinho. Eu vou estar criando 20 combinações de 3 elementos. Só que em todas elas eu tenho o bolinho. Então veja que elas são todas similares já, né? Eu posso dizer então que eu criei aqui um lote fechado. Eu tenho um lote que tem todas as combinações possíveis entre sanduíche, bebida e o bolinho. Só que eu não tenho só o bolinho de opção, né? Então, além dessas 20, eu tenho outras 20, só que com sorvete no lugar do bolinho. E além dessas, eu tenho outras 20 com a maçã no lugar da sobremesa. Então perceba que eu poderia pensar aí que eu tenho 3 lotes fechados, 3 lotes diferentes, né? E em cada lote eu tenho aí as 20 combinações que eu tinha anteriormente. Lembrando que as 20 combinações que eu tive anteriormente vieram da multiplicação de 4 sanduíches por 5 bebidas. E aí aqui eu incluo o número de lotes que é justamente as 3 sobremesas possíveis para o terceiro elemento. Então essa quantidade de possibilidades é o que faz o nosso princípio multiplicativo funcionar. Eu tenho 4 opções para a primeira escolha, 5 opções para a segunda, 3 para a terceira, e ao multiplicarmos esses 3 valores, eu possuo aqui a quantidade de combinações, que são 60. Se quiser, pause o vídeo e conte na mão, mas você vai encontrar exatamente 60 combinações desses 3 elementos. Legal? Então, vamos para frente e vamos entender como o princípio multiplicativo funciona na prática. Então, para uma combinação, a gente precisa se atentar a 3 coisas importantes. A primeira delas é o tamanho da nossa combinação. Isto é, a quantidade de elementos que cada combinação vai ter. Ali no nosso problema do sanduíche, bebida e sobremesa, temos uma combinação de tamanho 3. Porque temos 3 elementos que devemos escolher. É um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. Se eu estivesse aumentando, né, a minha quantidade, digamos que eu quisesse escolher 2 sanduíches ao invés de um só, eu teria uma combinação de tamanho 4, porque daí eu teria 2 sanduíches, uma bebida e uma sobremesa. Então a quantidade de elementos aumentaria. Perceba então, essa quantidade de elementos é uma coisa. A outra coisa é a quantidade de possibilidades em cada elemento. Então, ali no nosso problema, que tinha 3 elementos, sanduíche, bebida e sobremesa, o sanduíche tinha 4 opções, a bebida tinha 5 opções e a sobremesa tinha 3 opções. Então, essa quantidade de possibilidades ou de opções, ela é diferente para cada elemento. Nesse exemplo que eu usei, que eu poderia colocar um sanduíche a mais, eu teria ali 2 sanduíches e cada sanduíche teria ali 4 possibilidades. Certo? Então teria 4, 4, 5 para as bebidas e 3 para a sobremesa ainda. E por último, mas não menos importante, a gente tem finalmente a quantidade de combinações possíveis, que advém desta multiplicação que a gente fez, da quantidade de possibilidades de cada elemento. Então, lá no nosso problema, vamos só lembrar, temos uma combinação de 3 elementos, onde o primeiro é sanduíche,
tinha 4 possibilidades e ao fim dessa contagem toda que fizemos, a gente conseguiu encontrar 60 combinações diferentes usando sanduíche, bebida e sobremesa. Está claro? Então a fórmula prática para princípio multiplicativo vem desta ideia aqui. Se eu vou combinar n elementos, né, qualquer quantidade de elementos, né, então aqui a gente combinou 3, eu dei um exemplo com 4, né, colocando sanduíche a mais, a gente tem que olhar para cada elemento K e olhar o número de possibilidades deste elemento. Então, para o sanduíche, esse número P aqui seria 4. Para a bebida seria 5, para a sobremesa seria 3. E aí, o total de combinações vai ser encontrado a partir desta multiplicação, a multiplicação do número de possibilidades. Certo? E aí, a gente tem o número P1, por exemplo, que está aqui, ele representa a quantidade de possibilidades do primeiro elemento. Certo? Bom, espero que tenham compreendido a ideia do princípio multiplicativo. Eu vejo vocês na parte 2 desse vídeo, onde eu vou trazer mais exemplos e vou incluir alguns exemplos com combinações numéricas que costumam dar um pouquinho de dificuldade na cabeça. Até lá!